O Natal, segundo Santo Agostinho, um mistério de humildade e amor. Santo Agostinho, o grande doutor da Igreja, meditou profundamente sobre o mistério do Natal. Ele nos convida a contemplar a humildade infinita de Deus, que se fez homem para nos salvar. Em suas palavras, aquele que criou a mãe foi gerado por ela. Aquele que sustenta o mundo foi sustentado em um berço. O Natal é, para Santo Agostinho, um mistério que escandaliza a razão, mas ilumina o coração. Ele nos lembra que o Verbo eterno, o Filho de Deus, desceu até nós, não em um palácio ou em um trono, mas numa manjedoura. Por quê? Porque queria nos ensinar que a verdadeira grandeza não está na riqueza ou no poder, mas na humildade e no amor. Admirai, ó homens, e alegrai-vos. Deus tornou-se um de nós para que fôssemos um com ele. Assim nos exorta Agostinho. Para o bispo de Hipona, o Natal é também um chamado à transformação interior. Ele escreve: Cristo nasceu segundo a carne, mas quer renascer no coração de cada homem. De que te adianta que ele tenha nascido em Belém, se não nasce em teu coração? Essas palavras nos desafiam a preparar o nosso interior como Maria preparou seu ventre, com fé, obediência e amor. Agostinho também nos fala do contraste entre o Criador e a criatura. Ele era grande, mas se fez pequeno. Era forte, mas escolheu a fragilidade. Era rico, mas se fez pobre, para que em sua pobreza fôssemos enriquecidos. O Santo Pai nos convida a refletir sobre a lógica divina, que inverte as expectativas humanas. Na pequenez do menino Jesus, Agostinho vê a grandeza do amor que não se impõe, mas se oferece. Um amor que não domina, mas que se doa. Ele nos recorda que o Natal é um evento cósmico que transforma o destino da humanidade. Em suas palavras, por causa de um homem veio a morte, por causa de um homem veio a vida. Adão nos conduziu à queda, Cristo nos conduz à ressurreição. O presépio, para Santo Agostinho, é o início de uma nova criação. Ele explica que, no nascimento de Cristo, a graça vence o pecado, a luz vence as trevas e a esperança vence o desespero. Deus se fez mortal para que o mortal pudesse ser imortal. Ele tomou nossa carne para nos dar seu espírito. Essas palavras ressoam como um cântico de louvor, um convite à gratidão e à entrega. Santo Agostinho também nos ensina que o Natal é um tempo de reconciliação. Ele escreve: Deus se fez homem para unir o céu e a terra. Ele não veio para nos julgar, mas para nos salvar. Não veio exigir, mas oferecer. Por fim, Agostinho nos encoraja a viver o Natal não apenas como uma celebração externa, mas como uma experiência transformadora. Celebra com o coração, não apenas com os lábios. Alegra-te não com os adornos do mundo, mas com a verdade que ele trouxe. Que neste Natal possamos ouvir a voz de Santo Agostinho e permitir que o menino Jesus nasça em cada canto de nossa alma. Pois, como ele conclui, aquele que é sem tempo entrou no tempo para que nós, prisioneiros do tempo, alcançássemos a eternidade. São Leão Magno, a sublimidade do Natal. São Leão Magno, o grande Papa e doutor da Igreja, contempla o mistério do Natal com profunda reverência e exaltação. Para ele, este é o evento central da história humana, onde o céu toca a terra e o eterno entra no tempo. Em suas palavras cheias de ardor, o Natal do Senhor é o nascimento da paz, o início da vida verdadeira e a promessa de felicidade eterna. Ele nos ensina que o Natal é o maior ato de amor de Deus, um mistério de condescendência divina. O Verbo eterno, porque em todas as coisas foram feitas, escolheu nascer como um homem frágil e mortal. São Leão exclama: aquele que não podia sofrer escolheu nascer em nossa carne para sofrer por nós. Aquele que criou todas as coisas fez-se uma criatura para nos recriar. O Santo Pai nos convida a contemplar a humildade do presépio. Ele nos recorda que o Senhor do universo, que sustenta os céus e a terra, foi deitado numa manjedoura entre os pobres e pequenos. Em sua visão, este gesto é uma lição viva. Aquele que desceu até nós em humildade quer nos elevar à sua glória. Não há salvação sem humildade, porque foi pela humildade que fomos salvos. São Leão insiste que o mistério do Natal é a restauração da dignidade humana. Ele escreve: Cristãos, reconhecei vossa dignidade. Lembrai-vos que fostes feitos à imagem de Deus e agora sois participantes da natureza divina, porque Cristo se fez homem. No nascimento de Cristo, o homem caído foi levantado, o escravo do pecado foi liberto e a criatura foi reconciliada com o Criador. Ele também nos fala da universalidade do Natal. A vinda de Cristo não é apenas para os judeus, mas para todos os povos, todas as línguas e todas as nações. São Leão declara: o dia do nascimento do Senhor é o nascimento da luz para o mundo. Hoje os filhos das trevas são chamados à luz, e os exilados do paraíso encontram o caminho de volta. O Papa Leão vê no Natal o início de uma nova criação. Assim como Adão trouxe o pecado ao mundo, Cristo, o novo Adão, traz a redenção. Ele afirma com fervor: Adão caiu por sua desobediência, Cristo nos levantou por sua obediência. Adão nos conduziu à morte, Cristo nos abriu as portas da vida eterna. São Leão também nos lembra que o Natal é um chamado à caridade. Aquele que nasceu numa manjedoura nos ensina a amar os pobres, a acolher os humildes e a servir uns aos outros. Ele nos exorta: sejamos imitadores da caridade de Cristo. Como ele se deu a nós, assim também devemos nos doar ao próximo. Em sua visão, o Natal não é apenas um evento histórico, mas um mistério sempre presente. Cristo quer nascer em nossos corações todos os dias. São Leão conclui com um apelo: alegremo-nos, pois o nascimento do Senhor é o nascimento da vida para nós. Que cada cristão sinta que neste dia ele renasceu com Cristo. Que as palavras de São Leão Magno nos inspirem a viver este Natal com profundidade, reconhecendo o grande dom que nos foi dado, o próprio Deus, feito carne, para nos conduzir à sua glória eterna.
São Basílio, o Natal e a manifestação do amor divino. São Basílio, um dos maiores doutores da Igreja, reflete sobre o Natal como o momento em que o amor de Deus se torna visível, tangível, encarnado. Para ele, o mistério da encarnação é a prova mais profunda da misericórdia divina. Ele afirma com fervor: Deus, em seu amor por nós, não apenas falou por meio dos profetas, mas desceu até nós, tomou nossa carne e habitou entre nós. Na visão de São Basílio, o Natal é a resposta de Deus à miséria da humanidade. Ele descreve com emoção: nós estávamos perdidos, envolvidos nas trevas do pecado, mas Cristo veio como luz, dissipando toda a sombra. Ele, que é o sol da justiça, nasceu para iluminar as almas obscurecidas. Basílio nos convida a contemplar o presépio como o maior ato de humildade. Ele escreve: aquele que sustenta o universo repousa numa manjedoura. O Rei dos Reis não escolheu um palácio, mas um estábulo. Quão insondável é este mistério! O Criador tornou-se criatura para nos recriar. O Santo Pai insiste que o Natal não é apenas um evento para admirar, mas um mistério para viver. Ele explica: Cristo nasceu para que nós pudéssemos renascer. Ele assumiu nossa humanidade para que participássemos de sua divindade. Este nascimento não é apenas dele, mas também de cada um de nós, chamados a sermos novas criaturas. São Basílio também reflete sobre a universalidade do nascimento de Cristo. Ele nos lembra que o menino de Belém não veio apenas para os justos, mas para todos, especialmente para os pecadores. Ele escreve: Cristo não olhou para nossas faltas, mas para nossa necessidade de salvação. Ele veio para curar os doentes, levantar os caídos e trazer esperança aos desesperados. O bispo de Cesareia vê no Natal o início da vitória sobre o pecado e a morte. Ele proclama: por meio da encarnação, a natureza humana foi restaurada. Cristo destruiu o poder da morte e abriu para nós as portas do céu. O presépio é a antessala da cruz e da ressurreição. Basílio também nos exorta a responder ao amor de Deus com uma vida de santidade e caridade. Ele nos desafia: se Deus se humilhou tanto por nós, como podemos viver em orgulho? Se ele nasceu pobre, como podemos nos apegar às riquezas? O Natal é um convite a amar como ele nos amou. Ele enfatiza a importância de preparar o coração para acolher o Salvador. Assim como Maria preparou seu ventre com pureza e fé, assim devemos preparar nossas almas com humildade e amor, pois Cristo deseja nascer em cada coração disposto a recebê-lo. São Basílio conclui suas reflexões com um apelo fervoroso: hoje o céu e a terra se unem na celebração. Alegremo-nos, porque Deus está conosco. Elevemos nossas vozes em louvor, porque o Eterno nasceu no tempo para nos conduzir à eternidade. Que as palavras de São Basílio nos inspirem a viver este Natal com reverência e alegria. Que o mistério do presépio aqueça nossos corações e nos transforme, para que, como ele ensina, possamos nos tornar reflexos do amor divino que brilhou em Belém. São Tomás de Aquino, o Natal como mistério de sabedoria e redenção. São Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, meditou profundamente sobre o mistério do Natal, iluminando-o com a luz da razão e da fé. Para ele, o nascimento de Cristo é a manifestação perfeita da sabedoria divina, um ato de amor infinito que revela o plano de Deus para a salvação da humanidade. Foi conveniente que o Salvador nascesse em nossa carne, para que, por meio de sua humanidade, pudéssemos conhecer o Deus invisível e ser atraídos ao amor das coisas eternas. Assim escreve São Tomás, destacando a pedagogia divina. Ele nos lembra que Deus, sendo perfeito e todo-poderoso, escolheu um caminho de humildade para nos salvar. O Verbo eterno assumiu nossa carne, não por necessidade, mas por amor. São Tomás explica: era necessário que o Redentor se fizesse semelhante àqueles que veio redimir. Ele assumiu nossa fraqueza para nos fortalecer, nossa mortalidade para nos dar a vida eterna. O Natal, segundo São Tomás, é o cumprimento das Escrituras e a concretização da aliança entre Deus e o homem. Ele escreve: tudo o que foi prometido pelos profetas encontrou sua plenitude no nascimento de Cristo. Nele, a misericórdia e a justiça se encontram. A verdade e a paz se beijam. Para o doutor angélico, a manjedoura de Belém não é apenas um símbolo de humildade, mas também um sinal da sabedoria divina. Ele reflete: Cristo quis nascer em um lugar pobre e desprezado para nos ensinar que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na graça de Deus. Ele escolheu a simplicidade para elevar nosso olhar às coisas celestes. São Tomás também nos ensina que o Natal é o início de nossa participação na vida divina. Ele afirma com clareza: o Filho de Deus fez-se filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Ele desceu até nós para nos elevar à sua glória. O Santo Doutor reflete sobre o grande paradoxo do Natal, a união entre a majestade de Deus e a fragilidade humana. Ele escreve: aquele que é infinito fez-se finito, aquele que é eterno entrou no tempo, aquele que é o Senhor de tudo tornou-se servo para libertar os escravos do pecado. São Tomás vê no Natal uma luz que ilumina toda a humanidade, chamando todos à redenção. Assim como a estrela guiou os magos, Cristo é a luz que guia todos os homens à verdade. Ele é a estrela radiante que dissipa as trevas do erro e nos conduz ao Pai. Ele também nos convida a responder ao dom do Natal com gratidão e transformação de vida. Ele exorta: se Cristo se humilhou por nós, devemos viver em humildade. Se ele se doou inteiramente, também devemos nos doar ao próximo como reflexo do amor que recebemos. São Tomás conclui com um apelo à alegria e à contemplação. Neste dia, o céu toca a terra e a eternidade invade o tempo. Alegremo-nos, porque Deus se fez homem para que o homem fosse reconciliado com Deus. Que nossas almas, como os pastores e os magos, se prostrem em adoração diante do menino que é o Senhor do universo. Que as palavras de São Tomás de Aquino nos ajudem a viver este Natal com coração puro, mente iluminada e vida transformada, reconhecendo na simplicidade do presépio profundo mistério da sabedoria e do amor de Deus. Bento XVI, o Natal como mistério da verdade e do amor.
Salvador. Bento XVI, o Papa teólogo e pastor, mergulhou com profundidade no mistério do Natal, oferecendo reflexões que tocam tanto a razão quanto o coração. Para ele, o Natal não é apenas uma recordação histórica, mas uma realidade viva, onde Deus se aproxima de nós para transformar nossas vidas. No presépio, Deus se fez pequeno para que pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo e amá-lo. Aquele que sustenta o universo tornou-se vulnerável para entrar em nosso coração. Bento XVI nos convida a contemplar o paradoxo do Natal. O Deus Todo-Poderoso escolheu a fragilidade de um recém-nascido. Ele escreve: na pobreza de Belém, manifesta-se a riqueza do amor divino. O menino Jesus nos ensina que Deus não age com força e imposição, mas com humildade e ternura. O Papa Emérito reflete sobre o significado profundo da encarnação. Deus tornou-se homem para nos mostrar o caminho. Ele não permaneceu distante, mas desceu até nós, assumiu nossa condição, caminhou conosco. No Natal, ele abre para nós o horizonte da eternidade. Para Bento XVI, o Natal também é um mistério de luz. Ele explica que o nascimento de Cristo dissipa as trevas do pecado e traz a verdadeira paz. A estrela que guiou os magos é símbolo da luz de Cristo que ilumina todo o homem. Ele é a luz que o mundo esperava, a resposta às angústias e esperanças da humanidade. O Papa teólogo destaca o impacto universal do Natal. A boa nova de Belém é para todos. O nascimento de Cristo não é um evento isolado, mas uma mensagem de salvação para cada homem e mulher. Ele veio para libertar-nos do pecado e nos conduzir ao abraço amoroso do Pai. Bento XVI também nos alerta contra a superficialidade das celebrações natalinas. O verdadeiro Natal não está nas luzes artificiais, mas na luz que brilha na simplicidade do presépio. Não está nos presentes materiais, mas no dom supremo de Deus, que é o próprio Cristo. Ele nos chama a preparar o coração para acolher o Salvador. Assim como Maria e José abriram seus braços para o menino Jesus, assim também devemos abrir nossas vidas para ele. Que a nossa fé seja o berço onde Cristo possa nascer. Bento XVI enfatiza o profundo significado espiritual do Natal, que transforma nossa relação com Deus e com o próximo. Ele nos lembra que o amor de Deus exige uma resposta concreta. No presépio, contemplamos o Deus que nos ama sem medida. Este amor nos impele a amar como ele ama, especialmente os pobres, os pequenos e os necessitados. O Papa Emérito vê no presépio um convite à contemplação e à adoração. Os pastores e os magos foram os primeiros a reconhecer o Salvador. Eles se prostraram em adoração diante do menino. Este gesto nos ensina que o Natal é, antes de tudo, um encontro com Deus, uma renovação da nossa fé. Por fim, Bento XVI conclui com palavras de esperança. O Natal é a certeza de que Deus não nos abandona. Ele entrou em nossa história para caminhar conosco. Não importa o quanto o mundo esteja mergulhado em trevas, a luz de Belém brilha e jamais será apagada. Que as palavras de Bento XVI nos inspirem a viver este Natal com fé, amor e esperança, permitindo que o menino de Belém transforme nossas vidas e reacenda em nós a luz que ilumina o mundo. Papa Francisco, Natal como encontro com a ternura de Deus. Papa Francisco, com seu coração pastoral e palavras cheias de simplicidade e amor, nos convida a redescobrir o verdadeiro sentido do Natal. O encontro com a ternura de Deus, que se faz próximo e humano. Ele nos lembra: o Natal é a celebração do amor humilde de Deus, que se abaixa para tocar nosso coração, nossa vida e nossa história. É o momento em que Deus se faz pequeno para que possamos acolhê-lo. Francisco nos desafia a olhar para o presépio com olhos de criança, com um coração simples e aberto. Ele reflete: na fragilidade daquele menino vemos o rosto de Deus, um Deus que não vem com poder ou glória terrena, mas com a força do amor. Ele se aproxima de nós com delicadeza, convidando-nos à confiança. Para o Papa, o Natal é um tempo de renascimento espiritual. Ele diz: deixemos que Cristo renasça em nosso coração. Natal não é apenas um evento do passado, mas uma presença viva que nos chama a sermos portadores da paz e da esperança que o menino de Belém trouxe ao mundo. Francisco destaca que o Natal é também um apelo à solidariedade. Jesus nasceu pobre em um estábulo, rejeitado pelos homens. Ele nos ensina a olhar para os marginalizados, para os que sofrem, para os esquecidos. Celebrar o Natal é abrir as portas do nosso coração e da nossa vida para os necessitados. Ele nos lembra que, assim como os pastores e os magos, somos chamados a responder ao anúncio do nascimento de Cristo. Os pastores correram para Belém porque ouviram o canto dos anjos e acolheram a mensagem de alegria. Também nós somos chamados a sair de nós mesmos, a ir ao encontro de Jesus e dos outros com o mesmo entusiasmo. O Papa Francisco nos alerta sobre os perigos de um Natal superficial. Quantas vezes celebramos o Natal esquecendo o essencial? Não se trata de consumismo, de luzes ou de presentes, mas de acolher o maior presente de todos, o amor de Deus feito carne em Jesus. Ele nos convida a encontrar Jesus no silêncio e na oração, no rosto dos pobres e no calor das famílias. O verdadeiro Natal acontece quando abrimos espaço para Deus em nossa vida. Ele quer nascer em nosso coração, transformar nossas relações e renovar o mundo com sua paz. Francisco também enfatiza o Natal como fonte de alegria. A alegria do Natal não é uma alegria passageira. É a alegria de saber que Deus nos ama, nos acompanha e nunca nos abandona. É uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Por fim, o Papa conclui com uma mensagem de esperança e renovação. No menino de Belém, Deus nos dá a certeza de que a luz sempre vence as trevas, que o amor é mais forte que o ódio e que a esperança renasce mesmo nas situações mais difíceis. Que as palavras de Papa Francisco nos ajudem a viver este Natal com simplicidade e ternura e um coração aberto ao amor de Deus e ao próximo. Que, como ele ensina, possamos fazer do presépio um espelho de nossa vida, onde Cristo realmente encontre espaço para nascer e transformar o mundo.